Nessa questão, Carolina escreve números de 3 algarismos diferentes, cujo algarismo do meio é maior do que os outros 2 e sem usar o algarismo 0. Então, por exemplo, 241 é um número que Carolina escreve. 570 é um número que Carolina não escreve porque tem o algarismo 0. 464 é um número que Carolina não escreve porque tem 2 algarismos repetidos. 123 é um número que Carolina não escreve, por quê? Porque o algarismo do meio tem que ser maior que o algarismo que vem antes e que vem depois. Na letra A, quer saber quais são os números que Carolina escreveu com o algarismo do meio igual a 3. Então, se o algarismo do meio é igual a 3, nós temos 2 possibilidades para os outros 2 algarismos, que seria 1 ou 2. Então, nós teremos 2 números, o número 132 e o número 231. Vejamos agora o segundo item. Quantos números Carolina escreveu com o algarismo do meio igual a 7? Se nós temos um número de 3 algarismos e o algarismo do meio é igual a 7, então nós temos, e vamos completar este número com algarismos menores que 7, excluindo 0, então nós temos essas possibilidades: 1, 2, 3, 4, 5 e o 6. Observe que se nós usarmos o 1 aqui, ele não pode ser repetido. Então, nós teremos 5 possibilidades para cá, que seria do 2 ao 6. A mesma coisa acontece se usarmos o 2 nas centenas. Então, qualquer que seja o número que usarmos aqui, nós não podemos repetir. Então, temos 6 possibilidades para cá e 5 possibilidades para as unidades, o que nos dá um total de 30 números. Vamos agora analisar o próximo item. Quantos números Carolina escreveu ao todo? Números de 3 algarismos, cujo termo do meio é maior que centena e dezena, e unidade. Primeiramente, vamos pensar nas dezenas. O que Carolina não pode usar nas dezenas? Carolina não pode usar nas dezenas o 0, pelo enunciado do problema. Não pode usar o 1, porque não teria um número menor para colocar nas centenas e nas unidades. E não pode usar o 2. Por quê? Porque se colocasse o 2 aqui como dezenas, o menor seria 1. E o outro menor seria 1, porque eu não posso usar o 0. Então, eu teria números repetidos. Então, quer dizer, nenhum desses 3 números podem ser usados nas dezenas. Então, quais são os números que nós podemos usar nas dezenas? Então, nós podemos usar o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então, vamos analisar quantos números nós podemos formar com cada um destes nas dezenas. Primeiramente, se eu usar o algarismo 3. Aqui eu posso usar o 1 e o 2. Usando um deles, eu tenho uma possibilidade para cá. Então, eu tenho 2 números cuja dezena é o algarismo 3. Se eu usar o 4 nas dezenas, eu posso usar aqui 1, 2 e 3. Então, eu tenho 3 possibilidades. Usando uma delas, resta 2 para cá. Então, eu tenho 6 números que eu posso fazer usando o 4 como dezena. Se eu colocar nas dezenas o número 5, quais são os que eu posso usar aqui? O 4, o 3, o 2 e o 1. Colocando um deles, então eu tenho 4 possibilidades. Colocando um deles aqui nas dezenas, como eu não posso repetir, sobram 3 para eu usar aqui.
Então, eu tenho 12 números, cuja dezena é o algarismo 5. Usando 6 nas dezenas, eu tenho quantos algarismos para usar aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, eu tenho 5 possibilidades. Usando um deles aqui, eu não posso repetir aqui. Então, nós temos ao todo 20 números, cuja dezena é o 6. Usando 7 nas dezenas, eu tenho 6 algarismos que eu posso colocar aqui. Usando um deles, sobram 5 para cá. Então, eu tenho 30 números que eu posso formar com 7 nas dezenas. Usando 8 nas dezenas, nós temos aqui 7 possibilidades. E aqui nós temos 6 possibilidades, porque eu não posso repetir. Então, eu tenho 42 números que podem ser formados. E, por último, usando o algarismo 9 nas dezenas, eu tenho 8 possibilidades para centenas e tenho 7 possibilidades para as unidades. Então, eu tenho 56 números que eu posso formar. Então, ao todo, nós temos 2 mais 6 mais 12 mais 20 mais 30 mais 42 mais 56, que dá um total de 168 números que podem ser formados seguindo as regras de Carolina.